Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso Alfa 2, hoje com a palestra 3 sobre a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche-nos com sua verdade, justiça e amor, e nos renovaremos construindo um mundo melhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos iniciar nossa palestra com uma citação do Catecismo da Igreja Católica. Lembro que no Catecismo nós encontramos toda a explicação da fé católica. No parágrafo 142, diz: por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Esta citação é do documento Vaticano II, o Dei Verbum, e a citação do parágrafo número 2. Deus invisível significa que nós não temos acesso a ele pelos nossos sentidos, como, por exemplo, pela visão. Vamos utilizar uma figura de uma casa de 2 cômodos para entender. Esta casa tem um cômodo com uma janela aberta e outro com uma janela totalmente fechada. Como seria esta casa se nós pudéssemos enxergar além das paredes? Um cômodo iluminado e outro completamente escuro. O cômodo iluminado é como percebemos o mundo com os nossos sentidos. Nós podemos conhecê-lo, aprendendo a entender a realidade com nossa cultura, tradições e instrumentos que a maravilhosa ciência humana consegue desenvolver. Já o cômodo escuro é a realidade que nós não conseguimos perceber por nossa conta. Ela está além das nossas possibilidades, porém, ela é existente. E assim é o conhecimento de Deus. E de que forma, então, nós tivemos a consciência de Deus? Pela sua revelação. Ele veio até nós e se mostra. Deus nos criou por amor e convida-nos a viver com ele em comunhão. Então, ele nos faz este convite. E a resposta adequada a este convite é a fé. O nosso segundo quarto estava escuro. Ao abrir a porta, o quarto é invadido pela luz. A porta da fé abre da escuridão para a luz. Bento XVI diz: a porta da fé introduz na vida de comunhão com Deus e está sempre aberta para nós. Então, com a fé iluminando o nosso entendimento, assim fica a percepção da nossa realidade. No parágrafo 142 do Catecismo, lemos: pela fé, o homem submete completamente a sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. Essa é mais uma citação do Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II, e aí é o parágrafo número 5. Submete completamente sua inteligência. Submeter a inteligência a Deus é reconhecer que não nos bastamos, que somos criaturas. A revelação de Deus é algo que vem de fora para nós. Submete a sua vontade a Deus. É voluntariamente voltar-se a Deus e aquilo que ele nos revela. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. É concordar com Deus, isto é, crer. Mahatma Gandhi disse que a fé é uma função do coração e ela deve ser imposta pela razão. As duas coisas não são antagônicas como pensam algumas pessoas. Quanto mais intensa a fé, mais profunda se torna a razão. Quando a fé se torna cega, ou seja, não leva em conta a razão, inevitavelmente morre. A fé não vem eliminar a razão, mas sim iluminá-la, ampliando seus limites, pois quanto mais intensa a fé, mais profunda se torna a razão.
E a fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. A Sagrada Escritura fala da obediência da fé, que é esta resposta do homem a Deus que se revela. Mas agora, manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. Deus se revela, ele se mostra por meio das escrituras, ele se dá a conhecer a todas as nações. E o que ele espera de cada um de nós? A obediência da fé. Abraão é considerado o pai de todos os crentes. Conforme fala o autor da carta aos Hebreus, foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Vamos então relembrar este chamado. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. E Abraão obedeceu e deixou sua terra e foi para a terra que o Senhor mostrou. Então, pela fé, Abraão viveu como estrangeiro na terra prometida. Sara, sua mulher, era estéril. Como é que o Senhor iria cumprir a promessa de formar uma nação a partir de Abraão? Mas pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho na velhice. E Abraão ofereceu o seu único filho em sacrifício. Vamos ler no livro do Gênesis. Depois disso, Deus provou Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu irei te indicar. Gente, se consegue imaginar qual deve ser a tensão, quais foram os conflitos que Abraão viveu naquela noite? Qual foi a resposta que ele deu a Deus? No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos, Isaque e seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estenda tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Abraão foi provado por Deus. Ele se dispôs a entregar seu maior tesouro a Deus, aquilo que ele mais tinha desejado na vida. Porém, não era esta a vontade de Deus que enviou um anjo para impedir o sacrifício. Como recompensa, Deus lhe prometeu multiplicar a sua posteridade como as estrelas do mar e como a areia na praia. E Abraão realiza, assim, a definição de fé dada pela carta aos Hebreus, de que a fé é uma posse antecipada do que se espera, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Abraão creu em Deus, e isto foi levado em conta de justiça. Graças a esta fé poderosa, Abraão tornou-se o pai de todos os que haveriam de crer. E o Antigo Testamento é rico em testemunhos de fé. Maria foi um exemplo extraordinário de fé, desde a concepção até sua última aprovação.
quando Jesus, seu filho, morreu na cruz. Por isso dela se diz: bem-aventurada a que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então, a fé é, primeiramente, uma adesão pessoal do homem a Deus. E Paulo diz em sua carta a Timóteo: sei em quem coloquei a minha fé. Então, para o cristão, crer em Deus é crer naquele que ele enviou, seu filho Jesus. Crer no seu filho Jesus. Jesus disse a seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. E por ter visto o Pai, ele é o único que o conhece e o pode revelar. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Então, não se pode crer em Jesus Cristo sem participar do seu Espírito. E é o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que está em Deus, ninguém o conhece a não ser o Espírito de Deus. Só Deus conhece a Deus por inteiro. E nós cremos no Espírito Santo porque ele é Deus. E a igreja não cessa de professar a sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, a fé é uma graça. Quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que estás no céu. Então, a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por ele. Eu creio porque Deus me deu crer. Somente é possível crer pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano. Não contraria nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. E para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Jesus deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Este dom inestimável, nós podemos perdê-lo. Veja o que Paulo recomenda a Timóteo. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, e que alguns desprezaram e naufragaram na fé. Veremos, então, Deus face a face, tal como ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. A fé é um ato pessoal. A resposta livre do homem é a iniciativa de Deus que se revela. Ela, porém, não é um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros e deve transmiti-la aos outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsionam a falar aos outros da nossa fé. E cada crente é assim, é um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros e pela minha fé
eu contribuo para carregar a fé dos outros. Eu recebi a minha fé na minha família, principalmente pelos ensinamentos da minha mãe em Piraí do Sul, lá no sul do Paraná, onde nasci. Lá também fui catequizado pelas irmãs Marcelinas. Estudei lá no Colégio das Irmãs. Eu tenho lembranças muito legais dessa época. Posteriormente, nós mudamos para Jaguariaíva, e lá também o catecismo era muito bom, porque ele era feito de uma maneira alegre e lúdica. Oh, boas lembranças. Mudamos para Ponta Grossa, e lá nós frequentávamos a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Fui coroinha por alguns anos. Quando cheguei em Ponta Grossa, aos 7 anos, a igreja estava sendo pintada, como vocês podem ver aí na gravura. E ficou muito bonita, com várias expressões da nossa fé cristã. Eu creio. Esta é a fé da igreja, professada pessoalmente por cada batizado. Nós cremos. É a fé da igreja, confessada pelos bispos reunidos em concílio ou pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Há séculos, através de tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Vejamos essa citação, então, que Paulo faz exortando aos Efésios. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. O ser humano de fé não está só. Deus se faz presente em sua consciência, é sua companhia, inspiração e força. Para o ser humano de fé, a vida não é um fim, mas um caminho em direção à pátria celeste. Sua vida tem sentido. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.